Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Ó. A chance de dar tudo errado. Queridos amados, muito bom dia, muito boa tarde. Eu estou aqui como seu irmão para lhe trazer uma palavra de fé e com certeza de que esta palavra vai lhe trazer a paz, vai lhe trazer confiança e vai lhe trazer acima de tudo a certeza de que é a resposta de Deus na tua vida quanto àquelas perguntas que tens te colocado e que a resposta tem tardado. Hoje o Senhor quer responder-te, fica aí e acredita que o Senhor tem uma mensagem poderosa para lhe transmitir e Ele sabe o que você mais precisa. E porque Ele sabe que o que você precisa é para a honra e glória do nome dEle, então quero te responder hoje. Mas antes, vamos a um videoclipe de Mike Kalambaia com o título Malalés, ou então quer dizer perturbado. Vamos então ouvir, vamos apreciar o videoclipe e dance, se o Espírito Santo dizer dance. Não te encolhes ali, não te deixes sentir oprimido pelo espírito da opressão. Sinta-te à vontade e dance em nome de Jesus Cristo. Malalés, Mike Kalambaia, com vocês no Ministério Palavra, Fé e Obras. Mololo, mololo. Allez. Beta mololo, mololo. Tangwe koki elombe atelemi. Tangwe koki elombe atelemi. Saison de gloire. Bonne année. Tangwe koki elombe atelemi. Banguna nanga nyonso balati confusion. Posana bango ezalaka ndengai na limwa. Pinzoli nanga esalaka nde feti na bango. Batielaki ngai mitambo na nzela ponga. Allez! Lelo Mathieu Baluki arbitre azana ngambo na biso. Azawapi, azawapi. Abeti piololo, à nous la victoire. Na makita na bango bakomi confondu. Bakomi kobomana bango, bakobomana Elonga ya biso. Hey! Allez! Yes! Fote na ngai te na bombama na Yesu. Likosia makasi esimba bomoi na ngai. Ava osimbanga bomananu ya Yesu. Ava osimbanga bomananu ya Yesu. Soki bomiye simande olonginga. Likolo ya kombo nanga kisa kombo yelombe. Kana lengisaka obi ina kobanga te. Kana zalaka na Nzambe bandoki bayebiango. Daniel ozalaka na Nzambe bandoki bayebiango. Tango bayaka na butu bakutaka. Ale bombe bombe bombe. Yesu kati na ngai akomisa ngai Nzambe. Ata banyama na zamba bango pe bayebiango. Nasalaka fresh. Soki awaki banguna ande bandade. Nakana bango bakomi disperse. Asalaka lisusu flamme de feu. Soki napeli banguna mal à l'aise. Esika na nyati bakomi kobanga na kombo na Yesu. Allez! Bakomi kobanga. Mama Sili
komanga tala basili mayele otolongi bango ai au nom de Jésus tala basili mayele tala bakomi komanga ana peye ya lelo moto tumbi bango na louange na biso moto tumbi bango ana butu ya lelo moto tumbi bango na 2000 grâce yo allez tout arme forgée contre toi en 2013 sera annulée sans effet. Parole du Seigneur. Alléluia. Je prie tout par celui qui est en moi. Pour le sorcier, je suis danger public. Je suis de la nature du Tout-Puissant. Ce n'est plus moi qui vivais, je suis en moi. Oh yeah, le voilà venir. Shiloh d'Israël, le chef de l'armée céleste, le rédempteur des nations. Il s'est levé, combattre à ma place. Satana Tamupanzi Masia. Allez, débat, Mokozi Yewana. Allez, maladie, Mokozi Yewana. Azanansela, pauvreté, Steba, Mokozi Yesu. Le péché, Mokozo, Mokozi, Zelema, Masona, Jassas, Semawana, Zelerina Bino, allez, maladie, Kelema, Yewana, allez, pauvreté, Steba, Mokozi Yesu. Le péché, Mokozo, Mokozi, Zelema, Azanansela. Lokolelia na mon Carmel. Nazomona maboko na yote. Tombola maboko. Yes. Lokolelia na mon Carmel. Nana telemi na bwaki defi. Nana leki oyanga Nzambe. Nana leki Nzambe armée de victoire. Nana leki Nzambe mama Emi. Est-ce que Moussoualeki Nzambe na biso azali? Est-ce que Moussoualeki Nzambe azali? Somona na bo likolo, boya. Nana leki Nzambe papa archi. Azali. Nana leki Nzambe ya bomoi. Azali. Nana leki Nzambe papa archi. Azali. Comment na ye le feu dévorant. Azikisa Sodome na Gomorrhe. Moto e moto. Etumba misala. Etumba misala ya sata. Euta lola. Ezikisa bandoki na banga. Chombola maboko likolo. Sobandi kote. Banda kote. Banda baluka kote. Tombola. Moto qui te uta lola. Etuma misala ya satana. Obike posa danger. Tombola bien. Moto qui te uta lola. Ezikisa bandoki na banganga. Allez, baluka kote. Tozo zikisa ba complot ya bandoki. Moto tumbe uta lola. Ezikisa ba complot ya bandoki. Moto kite uta lola. Etumba makita ba fitol. Tozo panza makita na bango. Moto kite uta lola. Etumba makita na bango. Euta lola. Sikotoke wapi? Toke boy koto. Yo pe kuna baluka na sima na yo kuna. Baluka. Moto kite uta lola. Ezikisa misala ya satana. Tombola maboko likolo. Tombola maboko likolo. Amonote. Tombola maboko. Tombola. Moto kite uta lola. Etumba misala ya satana.
nazo ebate pona nini kutema na ngezo tinanga toboka moto ba mingi mingi bakoto baluka susu baluka yasa moto ekite uta lola etumba misala ya satana moto etumba misala ya satana bakomi kobanga na kombo na Yesu bakangi bisaka bapakati bangu bakodi malalaise au nom de Jésus bala bakomi koye omasili mayele nasoloki awange ya lelo aduwange ya lelo moto etumbi bango tala basili mayele Eloki Bongo, aïe au nom de Jésus. Oh, Vassili Mayele. Oh, yeah. Allez! Beta mololo, mololo. Toque. Oh! Sabana wadiwe Boko likolo Sombola bombe Allez soulevez bombe Sombola bombe Allez soulevez bombe Sombola bombe Soulevez bombe Il fait ça Keba allez Baluka allez Longo Allez donc soulevez ils se donnent tamisé Y'a l'autre tamisé Y'a l'autre yuboulé Daniel est tamisé Y'a l'autre yuboulé C'est le niveau tout ça va n'awandiwe C'est le niveau tout ça va n'awandiwe Et l'homme de Yesu Sombola bombe Allez soulevez bombe Sombola bombe Sombola bombe Soulevez bombe Allez tombola bombe Sombola bombe Allez soulevez Il Non Oh ok Elia akitisa moto oya Moïse akabola mai oya Nzambe aza elombe alakisa ngoya yo soka kokani na oyanga sia oza comprendre hein? Zela nalingi tosiatula bango hein? Eza ni kosiatula tia pena sia penza comme ça miteme vimba bango nalingi na yoka yo ilakisa ngoya yo soka kokani na oyo ale sia na bino kuna ningine ukabino vraiment Nzambe na Elia akitisa moto oya Moïse akabola mai ya papa ashi azala bomoi oya Nzambe aza elombe ale lakisa moya yo soka ko ale Pois é, foi o vídeo do nosso irmão Mike Kalambaia que nos animou, que nos fez ver que realmente o inimigo lá onde está mesmo perturbado, porque nós hoje somos pessoas libertas, pessoas que conheceram o valor da vida, pessoas que conheceram o motivo do porquê que o Senhor os trouxe a esta terra. Por isso, vamos ao estudo bíblico. No estudo bíblico de hoje, vamos falar sobre
há os dons que nós recebemos da parte de Deus. Dons são capacidades que Deus colocou na vida de cada um de nós e que precisam ser usados. Esses dons, ou então as capacidades, não podem ser guardados para o benefício próprio, ou então para mostrarmos que somos isso ou somos aquilo. Não, nós somos aquilo que Deus quer que sejamos, ou aquilo que Deus quer que nós, portanto, aquilo que Deus almeja que nós apresentemos a Ele como fruto da chamada que Ele teve a nós. No entanto, fica atento, a Bíblia diz assim no livro de Jeremias. Vamos começar pelo livro de Jeremias, no seu primeiro capítulo. Aqui um texto muito importante, e que aqueles que entenderam já a linguagem do Senhor através desse texto já se sentiram animados, porque esse texto abrange a todos nós, abrange todas as pessoas que se interessam em servir a Deus. Portanto, nós poderemos ver que Jeremias teve uma chamada, mas não sabia que ele teve essa capacidade em si, e que Deus colocou essa capacidade tão grande dentro dele, e através da visitação que ele teve da parte de Deus, então os seus olhos espirituais se abriram e compreendeu que realmente Deus tinha uma mensagem especial, um propósito especial para ele. E você, como eu também, você e eu não estamos fora da chamada do Senhor. Temos a chamada naquilo que nós entendemos, aquilo que bate no nosso coração, aquilo que nós sabemos que tem nos incomodado e que podemos fazer para o Senhor, não porque o Senhor não tem mais outras pessoas que podem fazer essa obra, não. E o porquê disso é que Deus colocou esta capacidade em você e colocou essa capacidade em mim. Vamos aprender. Jeremias, no seu primeiro capítulo, vamos começar pelo versículo 3. Diz assim a Bíblia: Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 11º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Versículo 5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Versículo 6. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, talvez aí o irmão ou a irmã esteja a dizer: não, mas eu sinto vontade de ajudar a obra de Deus. Mas quando eu penso que vão me roubar o dinheiro, será um trabalho em vão, ou então quando eu quero ir à igreja, ou quando eu vou à igreja, sinto vontade de entrar num grupo coral para cantar, mas dizer que eu posso cantar ou então quero cantar, vão rir de mim. Isso ali é a armadilha do diabo para te fazer enfraquecer naquilo que é o dom que Deus colocou em você. E eu te convido hoje para te dizer, dizendo que entra nesta caminhada que o Senhor está a chamar-te. Jeremias também apresentou a sua razão a Deus. Ainda disse, o que foi que Jeremias disse? Senhor Jeová, eis que não sei falar. Por quê? Porque sou uma criança. Então, Jeremias, o facto de ser uma criança, o facto de ser uma pessoa que ainda não era balizada às coisas de Deus, ou então uma pessoa preparada a servir a Deus, pensou que isso fosse motivo para Deus não o chamar para a missão. Queridos, nós todos temos uma missão a cumprirmos da parte do Senhor. Assim como uma planta de manga
Deus preparou para nos dar fruto, para nos dar uma manga, para nós comermos, para o consumo da humanidade. Se ela não produzir o propósito que Deus colocou nela, então não tem lógica de existir. Pegamos em katanas, cortamos essa árvore, deitamos. Por quê? O objetivo de uma mangueira é dar-nos manga, ou mangas. É como se fosse a jenguba. Nós plantamos a jenguba é para que nos dá mais semente, para nós podermos guardar, para plantar numa próxima vez ou para comermos. Se isso não acontecer, não temos lógica de termos isso. Então, Deus, na sua boa vontade, não se preocupou em nos colocar aqui nessa terra para então fazermos banga, andarmos de um lado para o outro, para vestirmos roupas bonitas. Não. Nós temos missões para cumprirmos. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós, mas cabe a cada um de nós dar os ouvidos a Deus, dar os seus ouvidos a Cristo, para que Cristo possa então lhe instruir. Queridos, temos muitos exemplos na Bíblia que nos motivam a não abandonarmos a Deus, a não nos deixarmos levar porque não estudei muito, porque não sei ler, porque sou criança, porque ainda sou jovem, porque sou velho, porque sou isto. Todos esses porquês não são motivos para Deus dizer: tens razão, porque realmente não tens isso, não podes isso. A nossa força, a nossa capacidade vem de Deus, não vem de nós mesmos. Deus é Ele quem nos conhece antes que somos alguma coisa, é Ele que nos protege na barriga da mamã, é Ele que nos traz ao mundo na sua forma e Ele quem conduz as nossas vidas. Lamentavelmente, muitas são as pessoas que não querem saber qual é o motivo da sua existência. Muitas são as pessoas que estão bem preocupadas a ter um diploma na escola, coisa boa. Muitos estão preocupadas em ter uma esposa linda, também coisa boa fazem. Muitos estão preocupados em ter filhos bem educados, também fazem boa escolha. Mas tudo isso só é bom quando vai de encontro àquilo que são as necessidades de Deus na tua vida ou na minha vida. Queridos, a Bíblia fala-nos de José este que foi vendido como criança, ou então tão bem jovem ainda, pelos seus irmãos, e a Bíblia declara que por causa da presença de José na casa de Potifar era abençoado. Não vi que José, porque tinha estudado muito mesmo, se esforçou tanto em estudar, teve tantos diplomas, por isso é que a casa de Potifar foi abençoada com a sua presença. Nada disso. Deus está conosco quando nós conhecemos a Ele e nós conhecemos os objetivos que Ele nos criou e nós colocamos esses objetivos em prática. Vamos então passar para um outro livro da Bíblia. Desta vez vamos abrir o segundo livro da Bíblia, se não estou em erro, vamos em Êxodos. Êxodos, no capítulo 2. Vamos lá ver quem é a pessoa que Deus uma vez chamou, que tinha um certo dom, mas que não conhecia esse tal dom, ou então se conhecia, não sabia como colocar este dom em prática. Estou a falar de Moisés. Moisés foi um rapaz, um menino que nasceu de uma família e que na altura quando esse menino nasceu, havia um problema, havia uma lei decretada pelo faraó que toda mulher israelita ao nascer, se colocasse ao mundo um rapaz, este menino tinha que ser morto. E então nessa fase que Moisés nascendo Moisés, os pais, ou então a mãe de Moisés pega o rapaz, põe pelas águas e o cesto, digamos assim, onde Moisés havia sido posto, foi flutuando pelas águas e em breve a filha de Faraó com suas servas estavam a tomar banho e viram então o cesto. Uma das servas da filha de Faraó prontificou-se, foi buscar o cesto e então encontrou o bebê. E a filha de Faraó gostou do bebê e fez dele seu filho. Ou fez dela seu filho. E em diante. Cresceu Moisés na casa de Faraó como um príncipe, porque era chamado filho da filha de Faraó. Então foi um príncipe, foi o herdeiro. Mas o que acontece que Moisés certo dia desejou passear um pouco
e aconteceu uma situação que suscitou o dom que Deus havia colocado nele. Talvez que algumas pessoas não tinham ainda descoberto, nem ele mesmo havia descoberto, como eu disse antes, mas vamos ver o que aconteceu. No capítulo 2 de Êxodo, a Bíblia nos diz assim, versículo 11: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. Versículo 12: E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. Versículo 13: E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres até o próximo? Versículo 14: O qual lhe disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Então, vamos parar por aqui para nós termos vamos explicar um pouco sobre aquilo que está aqui, aquilo que nós estamos aqui a entender. Vemos que Moisés estava no palácio, e um dia resolveu dar uma volta. E ao dar uma volta, depara-se com o pessoal da sua origem, que eram hebreus, como a forma que eles eram tratados. Então, aquele trabalho árduo e enfim. E não viu só este maltrato, mas também viu que um egípcio estava a lutar com um hebreu. De toda forma, o homem preocupou-se em fazer o quê? Em vez de acudir só em dar uma solução naquela situação, matou o egípcio e o escondeu. Então, protegeu o seu conterrâneo. Mas qual a lição que nós queremos tirar disso? A lição que nós queremos tirar disso é que Moisés foi um tipo daquelas pessoas que estava pronta sempre para ajudar, sempre pronta para dar uma solução a uma certa situação. Por quê? Porque no versículo 14, o homem que estava aqui a ser agredido, não é? Os 2 egípcios 2 hebreus estavam a lutar. O que um disse? Versículo 13, começamos por favor. Versículo 13: E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres até o próximo? Então aqui estava já o envolvimento de Moisés de uma forma de juiz, para querer saber qual era a razão. E qual foi a resposta que lhe deram? E disseram-lhe, 14, o qual disse: Quem tem te posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Então, maioral queria dizer um principal, um adulto, um mais velho, alguém que fosse responsável. Juiz é alguém que julga, que procura a paz, que procura a solução e que procura dar a razão a quem tem. Então, esta é a questão que lhe colocaram. E este Moisés, se você avançar mais um pouco sobre os outros capítulos, vai ver que depois do versículo, portanto, no capítulo 2, nos versículos a seguir, porque nós paramos em 15, o versículo 15 diz assim: Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Versículo 16: E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. 17: Então vieram os pastores e lançaram-nos dali, dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhes
o rebanho. Então, aqui mais uma vez Moisés estava a fazer uma obra de defesa. Na primeira pessoa, ou então no primeiro texto que nós vimos que Moisés defendeu o egípcio, portanto o hebreu que estava a lutar com o egípcio, matou o egípcio, portanto fez a sua justiça. E no segundo vimos que Moisés encontrou 2 hebreus e procurou saber qual era o motivo. Então ali lhe perguntaram. Então Moisés não sabia que tinha o dom de trazer paz, de libertar pessoas. E eu descobri, na leitura que eu fui fazendo, que depois disto, depois de Moisés ter interagido nessas 3 situações em que matou, em que foi chamado, em que foi questionado se era juiz, se era maioral, vimos aqui as moças que estavam a ser perturbadas por certos homens, também defendeu. Tempo mais tarde, Deus ele mesmo, em forma de anjo, visitou a Moisés para que fosse socorrer, para que fosse libertar o povo de Israel. No entanto, talvez Moisés só entendeu isso mais tarde, que aquele espírito que havia nele, que o animava da justiça, era um dom que Deus havia colocado nele. E você também, como eu, irmãos, temos um dom que Deus colocou nas nossas vidas e que nós, se não prestarmos atenção, vamos viver nesse mundo sem servirmos a Deus. Volto a dar um exemplo que existem pessoas que estão na igreja, sentem aquele chamado de patrocinar a obra de Deus. A pessoa ouve a pregação e diz, o Espírito Santo toca tão profundo no coração dessa pessoa, dizendo, esta obra que estás a ver aqui precisa da tua ajuda, precisa das tuas finanças. Mas a pessoa diz, não, mas não tenho muito. Você não precisa ter milhões para ajudar a obra do Senhor. A obra do Senhor anda com pouco que você dá, com pouco que eu dou e com pouco que os outros dão. Juntos fazemos então com que os outros que não conhecem o Evangelho venham a conhecer. Então, queridos amados, é muito importante nós conhecermos o chamado que temos da parte do Senhor. É muito importante. Não importa o estado físico, o estado psicológico, o estado moral, o estado, sei lá, qual o estado que você está, o que você precisa é procurar conhecer os planos de Deus na tua vida. Começamos no livro de Jeremias, vimos que Jeremias era uma criança, mas a passo que Moisés já era um adulto. Digamos, Moisés já como jovem, ele foi dar uma volta, mas para vir salvar o povo de Israel, Moisés já era muito mais velho. Já tinha seus 80 anos. Então, por quê? Porque o tempo em que Moisés fugiu primeiro o rei, tanto o faraó, o faraó já, o tempo que Moisés ficou de fugir, tanto fugiu o faraó que podia o perseguir, porque ele temia o faraó, e o tempo que ele veio a ser chamado por Senhor, eram 40 anos, e a Bíblia declara que Deus havia dito que o faraó, a quem Moisés temia, já tinha sido morto, já estava morto. Então Moisés já não tinha motivo para temer faraó. Queridos, Deus pode chamar, Deus já nos pode permitir com que ouçamos, ou então sejamos dirigidos a sua chamada, a nossa chamada, quando somos velhos, quando somos jovens, mas é muito importante que quanto mais cedo nós recebermos a sua chamada, nós então nos preocuparmos em aceitar. A Bíblia declara que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Muitos não querem buscar a Deus, por quê? Porque não querem que as suas obras sejam conhecidas. Jesus disse, muitos não vêm até a mim porque as suas obras são más. Então, se as obras que tu estás a praticar são realmente más, que comparando com aquilo que as Escrituras nos diz ser a forma correta de nós vivermos, então erradas, vai começando a orar, vai orando, vai pedindo a ajuda do Senhor, vai pedindo a força do Senhor, e Ele vai te dar então, o alívio que precisas. E agora, dizia eu que muitas pessoas têm medo. Por quê? Porque já tem muitos que fazem isso, eu não tenho condições. Então nós vimos aqui em Jeremias, no primeiro capítulo, versículo 8, Deus diz que não temas diante deles,
porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, a obra que você e eu vamos fazer não é nossa, mas é de Deus. Por isso é que Ele não nos pode abandonar, porque se nos abandonar, nós não teremos condições, não teremos meios, não teremos capacidade para executarmos as suas obras. Então, tu não temas. Mas quando é que você não vai temer? Quando permaneceres ligado a este Deus. Quando você não se desviar daquelas que são as instruções do Deus que te chamou. Estamos a falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos então mais uma vez viajar um pouco com a Bíblia no Antigo Testamento. Estamos no livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, capítulo 31. Assim, vamos ler os versículos 6 e 7. Se Deus permitir, vamos até o 8º. Diz assim a Bíblia no livro de Deuteronômios, capítulo 31, versículos 6, 7 e 8. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Versículo 7. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Então, em qualquer missão em que nós entramos, nunca tudo será sempre um mar de rosas. Não, haverá dificuldades, haverá pessoas que vão se opor ao chamado que Deus nos fez, ao chamado de Deus que há em nós. As pessoas vão dizer: mas quem te chamou? Quem foi que te deu essa ordem? Nem você, nem eu devemos negar isso, porque mesmo Jesus Cristo foi afrontado com esse tipo de situações. As pessoas diziam: mas quem é você? Com que ordem? Você que é filho do fulano, você que é filha do fulano, da fulana. E Jesus, em vários momentos, lhe respondia com a resposta certa, e há momentos que deixava a situação assim, porque as pessoas às vezes precisam ver o mover do Espírito Santo para dizer: não, verdadeiramente essa pessoa foi chamada para servir a Deus. No entanto, tens o dom de pregar, não te ponhas de cabeça baixa para dizer: não, eu não fiz curso de teologia. Quem fez o curso de teologia, glória a Deus, mas não somos todos chamados a fazer um curso de teologia para podermos pregar. Deus sabe aquilo que cada um de nós precisa para fazer a sua obra. Eu estou aqui para te dizer que o mais importante na nossa vida é a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo opera em nós, podemos ter todíssima certeza de que Deus vai nos conduzir na sua paz. Onde houver dificuldade, nós não devemos ficar espantados, devemos recorrer a Deus para buscarmos o socorro, porque a Bíblia declara que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, na hora que nós não temos solução de algum problema, mesmo até que nós tenhamos também solução, é sempre bom irmos a Deus, é sempre bom entrarmos em oração, pedirmos a direção, dizermos: Senhor, vejo que a situação que está diante de mim é assim, mas o que o Senhor diz? Então, porque Ele é o Senhor, porque Ele é quem nos coloca na sua missão, Ele vai traçar, vai nos mostrar qual é o plano a executar. Queridos, estou aqui para os fortificar, dizer que nem você, nem eu poderemos servir a Deus de um minuto para outro sem que tenhamos o entendimento daquilo que é a chamada de Deus na nossa vida. Há quem foi chamado por Deus para ser um médico e deve fazer a sua obra, deve fazer tudo profissionalmente como um médico e, acima de tudo, como um servo de Deus. E há quem foi chamado como piloto é para conduzir aqueles que não são. Então, o piloto deve pilotar com amor de Deus e, acima de tudo, o temor de Deus. Há quem foi chamado esperto tanto na limpeza, deve limpar com amor. Se nós vemos a Bíblia, vamos ver que quando Deus mandou Moisés
Quando Deus instruiu Moisés para que construísse um tabernáculo, não foi Moisés que tinha todas as capacidades para construir o tabernáculo. Ele recebeu a fórmula, recebeu então o maquete, mas tinham que aparecer pessoas espertas, pessoas dotadas de capacidade para então cortar madeira, para fazer aquilo que era necessário para que o tabernáculo do Senhor se compusesse. Por isso, você é o chamado do Senhor, tu tens o chamado do Senhor e o Senhor está a contar com você, desde que você acorde e entras na ação que Deus te chamou. Muitos também dizem assim: eu já sou professor lá na escola, já não posso ser mais pastor. Isso não é verdade, porque nós podemos fazer muita coisa em Deus, mas temos uma missão especial. Isso aqui é importante saber. Podemos fazer muita coisa em Deus, mas temos uma missão especial. Eu na igreja posso varrer, posso limpar, posso ligar os microfones ou qualquer coisa que seja, mas tenho uma missão. Talvez a minha missão é de estar no púlpito para pregar. Tanto pregar, limpar ou fazer isso, aquilo, não deve ser um problema para mim. Mas a missão especial que o Senhor me chamou é de estar no púlpito para pregar a sua palavra. E outros têm a missão de serem profetas, têm a missão de receber a mensagem do Senhor fresquinha e apresentar ao povo de Deus. Mas isso não quer dizer que, pelo facto de ser profeta, não pode mais fazer alguma coisazinha dentro da casa do Senhor. Todos nós somos chamados de servos do Senhor. Para tal, devemos nos apresentar ao Senhor com humildade e com a vontade de servi-lo, sem espanto, sem medo, porque Ele é quem vai em frente de nós. Paz e graça é o que eu desejo para você, querido amado, e espero que eu tenha te sentido fortificado, que essa palavra tenha te ajudado a entender que Deus colocou algo em você e Ele está à espera que você desperte e entres na batalha. Em nome de Jesus Cristo, vamos à oração. Querido amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta misericórdia que tens por nós. Senhor, obrigado porque essa palavra veio animar nosso íntimo, fez-nos entender que realmente o que passava das nossas cabeças não tinha lógica. As perguntas que nós tínhamos hoje foram respondidas. Muitas vezes nos perturbávamos e dizíamos, mas não posso ainda. Mas o Senhor mostrou-nos que tudo nós podemos fazer naquele que nos fortalece. Senhor, Moisés talvez não conhecia o dom que estava nele, que é de ser juiz perante o seu povo. Nem Gedeão sabia, mas quando o Senhor o visitou, essas pessoas ficaram convencidas. Davi também lutava com animais no campo, mas não sabia que tinha o dom de ser um rei, de ser um militar. Mas um dia ele próprio descobriu que realmente o Senhor havia chamado ele não só como um protetor de animais, mas sim um protetor de pessoas. Pai, a Bíblia fala de Pedro, que era pescador. Jesus, ao te encontrares com ele, disseste, venha que eu vou te fazer pescador de homens. Então, isso tudo o Senhor nos faz, nos cobre de alegria, nos cobre de motivos para dizer, eis-me aqui e usa-me como tu queres. Em nome de Jesus Cristo, que este irmão e essa irmã, Senhor, seja repleto ou repleta do teu entendimento através do dom que vem do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Te abençoo mais uma vez, com a alegria de que hoje conheceste o caminho a seguir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima vez. Tchau. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que Ele fez comigo. Oh. A chance de dar tudo.